Qual é a traição mais terrível que você pode lembrar? Afinal, em qualquer caso, todos já enfrentaram enganos, infelizmente, não há onde se esconder deles. Mas o problema é diferente. Eu entendo que um estranho pode me enganar, mas não espero enganos das minhas pessoas mais próximas. E essa é a coisa mais terrível. Por volta das 2 da manhã, exceto por algumas luzes fracas nos corredores, a escuridão envolvia os arredores. Na minha cela de 10x10, eu conseguia discernir contornos e sombras tênues. Apesar de saber que eu deveria estar dormindo, fiquei deitado com os braços cruzados atrás da cabeça, perdido em contemplação. Minha mente vagou de volta para memórias que eu tinha lutado para apagar. Passos se aproximaram, me levando a contá-los silenciosamente. 7, 8, 9, 10, até que o vi espiando. Sua expressão era severa, desprovida de emoção, muito parecida com a de todos os outros aqui. Ele cumpria seus deveres, fazendo suas rondas noturnas, desprovido de qualquer desejo de camaradagem. Não importava se ele me notou olhando para trás. Ele estava lá fora, e eu estava aqui dentro. Quando ele passou pela minha cela, parei de contar. Não adiantava, ele não voltaria por mais 92 minutos. Olhando para o teto, mais uma vez comecei a mapear meus planos para quando eu finalmente deixaria este lugar. 5 dias e meio se passaram, e eu finalmente estava passando por aquelas portas pela última vez. Calculei que teria cumprido quase 7 meses da minha sentença de 1 ano. Meu emprego me esperava, mas pouco mais permaneceria inalterado após minha libertação, e eu estava ciente disso. Meu irmão mais velho consertou meu carro, cuidou da minha casa e administrou o que restava das minhas economias após as despesas legais. Eu ainda estava furioso? Raiva era um eufemismo para as emoções que eu abrigava. No entanto, elas estavam adormecidas, aguardando liberação quando eu estivesse livre desse confinamento. Eu finalmente entendi por que homens que passam de 10 a 20 anos na prisão muitas vezes se tornam cascas vazias ao serem soltos. Eles deixam todos os vestígios de sua humanidade na porta quando entram. É tudo uma questão de sobrevivência, e comparado à instalação no norte para onde eles enviam os criminosos mais endurecidos, este lugar é como um resort de luxo. Então fechei meus olhos novamente, esperando pela enésima vez adormecer, desejando algumas horas de descanso. Senti a falta do meu antigo quarto, especialmente das suas cortinas que escureciam o ambiente. Mas eu sabia que aquele quarto, como tudo na minha vida, nunca mais seria o mesmo. Quando eu for buscá-lo na próxima terça-feira, meu irmão Gary disse ao telefone no centro de visitantes da prisão durante nossa última conversa, tem alguma coisa especial que você queira comer na sua primeira noite fora? Um bife. Um belo e suculento bife, mal passado, respondi. E Gary sorriu ao meu pedido. Você é muito fácil, Steve. Achei que você poderia pedir algo um pouco mais desafiador para eu passar despercebido pela minha esposa. Você vai ficar com Andy e eu até se recuperar. Sei que não sobrou muita comida ou mobília na sua casa, isso vai lhe dar tempo para resolver as coisas. Não será o Ritz-Carlton, mas pelo menos estará limpo, e você pode entrar e sair quando quiser. Ele sorriu, mas eu não. Quero agradecer. Comecei, mas ele me interrompeu. Esqueça. Somos uma família, e é isso que a família faz uns pelos outros. E não se preocupe com a mamãe e o papai. Tenho certeza de que eles vão mudar de ideia quando toda essa confusão se acalmar. Mas nós dois sabíamos que levaria um bom tempo, se é que isso aconteceria, para que as emoções se acalmassem de ambos os lados. Você viu meus filhos ultimamente? A última vez foi há cerca de 2 fins de semana na casa da mamãe e do papai. Heather parece a mesma, mas John está ostentando esse ridículo corte de cabelo estilo tigela que aparentemente está na moda agora. Parece horrível, e eu disse isso a ele. Sabe o que aquele pirralho me disse? Ele disse que eu não era o pai dele, e que ele não precisava me ouvir. Eu queria dar umas palmadas nele, mas a mãe estava bem ali. Você vai ter as mãos ocupadas com ele. Eu sabia que John não arriscaria dizer tais palavras ao meu alcance auditivo. Apesar de ser seu pai, ele não residiria comigo quando eu fosse solto. Ele e sua irmã ficariam com a mãe, pelo menos temporariamente.
No entanto, eu tinha paciência. Uma vez fora deste lugar miserável, o tempo era abundante. Eu esperaria pelo momento perfeito. Eu não estava com pressa. Embora o divórcio tivesse sido finalizado, eu ainda tinha metade da propriedade da casa. Kate precisaria me pagar aproximadamente $65.000 para comprar minha parte. Suspeitei que ela provavelmente esvaziou o cofre do nosso banco, levando todos os nossos títulos e CDs. Felizmente, eu havia fornecido ao meu advogado uma lista detalhada de tudo, incluindo números de série, garantindo clareza sobre a propriedade após minha liberação. E essa liberação era iminente. Kate e meu antigo amigo Bob me machucaram gravemente, essencialmente me dando uma derrota. Mas isso foi no passado. Eu tinha sido pego de surpresa e despreparado uma vez. Mas isso não aconteceria novamente na minha vida. Então esperei, relembrei e antecipei dias melhores pela frente quando eu estivesse livre deste lugar miserável. Só então eu poderia reconstruir o que restava da minha vida pessoal e embarcar em um novo capítulo, fechando o antigo no processo. Eu esperava, pelo menos. Eu esperava que eu pudesse manter tudo junto até então. Eles eram bons, muito bons, porque eu nunca vi isso chegando. Nas semanas antes de eu acabar na prisão, alguns dos meus supostos amigos se aproximavam de mim, insinuando que estavam cientes de algo acontecendo, mas não tinham falado. O que eles estavam pensando? Eles acreditavam que eu estava ciente da situação e a aceitava? Cada um desses indivíduos deve ter sabido que eu nunca toleraria tal comportamento, mas talvez eles tenham escolhido não se envolver nos problemas de outra pessoa, provavelmente preocupados com os seus próprios. Nosso casamento parecia sólido, pelo menos eu pensava assim, 12 anos e contando. Tínhamos 2 filhos, uma casa adorável e empregos respeitáveis. Claro, como em qualquer casamento, tínhamos nossas divergências, mas eu amava minha esposa profundamente e nunca imaginei que ela fosse capaz do que fez. Nosso círculo social era pequeno, composto principalmente por alguns casais da vizinhança. A maioria estava casada há mais de 7 anos e tinha mais ou menos a nossa idade. Quase todos nós tínhamos pelo menos 2 filhos, exceto Bob e sua esposa Connie, que lutavam contra a infertilidade. Kate provavelmente sabia o verdadeiro motivo por trás de suas lutas, mas eu preferia manter alguma distância dos assuntos pessoais de todos, incluindo os deles. Estávamos perto, mas não tão perto assim. Eventualmente, ficou evidente para o nosso grupo que Connie estava bebendo excessivamente. Sem preocupações sobre dirigir para casa, o álcool fluía livremente em nossas reuniões. Nós todos morávamos perto o suficiente para que pudéssemos praticamente rastejar para casa se necessário. A bebida de Connie começou há cerca de 1 ano e piorou com o tempo. Inicialmente ela ficou mais melancólica, mas depois de alguns meses se tornou algo mais preocupante. Bob, consumido com os cuidados com sua esposa, bebia muito pouco. Bob, querida, você poderia me trazer outra bebida, por favor? Começou levemente no começo da noite, mas conforme a noite avançava ela se tornou mais exigente, eventualmente recorrendo a dar ordens a ele com palavrões. Em várias ocasiões ele teve que praticamente carregá-la para casa devido à sua embriaguez. Eu simpatizei com ele, mas reconheci que era um problema dele, não meu. Connie estava um espetáculo hoje à noite, comentei, me preparando para dormir. Acho que Greg e Judy saíram cedo porque Connie continuou tentando se despir e pediu ajuda a Greg. Ninguém a deixava chegar perto da piscina, isso é certo. Eu me senti mal por Bob. Minha esposa entrou na conversa, jogando suas roupas na cadeira ao lado da nossa cama. Eu sei que Connie está lutando contra a infertilidade deles, mas descontar no marido dela é injusto. Eu sugeri adoção, mas ela não foi receptiva. Ela apenas culpou o marido pela situação deles. Bem, eles vão resolver ou se separar, eu observei. Duvido que Bob vá tolerar isso por muito mais tempo e sobre os planos para o jantar da semana que vem, espero que Connie se comporte, mas não estou prendendo a respiração. Francamente, eu queria que não estivéssemos indo. Vou bater um papo com ela esta semana, talvez ela diminua o tom por uma noite, minha esposa ofereceu otimista. Vamos torcer para que sim, suspirei, mas Connie não diminuiu o tom. Garçom, garçom, Connie gritava para qualquer um que passasse pela nossa mesa.
Como alguém consegue uma bebida neste lugar? Ela balbuciou. Então ela começou a repreender Bob novamente. Ele estava prestes a perder a paciência quando intervim. Vamos, Connie, você me prometeu uma dança hoje à noite, lembra? Eu interrompi, colocando a bebida dela na mesa e puxando-a para a pista de dança. Ela começou a protestar, mas eu já a estava levando embora, determinado a salvar a noite de qualquer maneira que pudesse. Estávamos perigosamente perto de sermos expulsos por causa dela, e eu estava fazendo o máximo para amenizar a situação. Circulei pela pista de dança com ela por 3 músicas. Avistei minha esposa conversando com Bob, que parecia completamente miserável. Conforme nos aproximávamos do corredor enquanto dançávamos, Connie se desculpou, alegando que precisava usar o banheiro. Eu a guiei até o banheiro feminino e a ajudei a entrar. Depois de esperar por 5 minutos sem sinal dela, pensei no meu próximo passo. Ao ver 2 mulheres indo em direção ao banheiro, pedi que dessem uma olhada em Connie. O relato delas não foi nada animador. Ela está usando um vestido amarelo brilhante? Uma delas perguntou da porta. Após minha confirmação, ela balançou a cabeça. Ela está desmaiada em uma das baías. Posso ficar de vigia enquanto você entra. Entrei, apoiei Connie perto da pia e joguei um pouco de água fria em seu rosto. Isso a reanimou brevemente, mas suas pernas cederam novamente. Acabei praticamente carregando-a de volta para nossa mesa. Bob, deixe-me ajudá-lo a colocar Connie no seu carro. Ela está completamente fora de si, e duvido que ela acorde tão cedo. Fiquei de pé ao lado da mesa apoiando Connie, que estava claramente embriagada e desorientada. Bob não conseguiu esconder seu constrangimento e frustração. Steve, eu cuido disso. Por favor, sente-se, e eu cuido disso. Não é a primeira vez, mas é definitivamente a última. Apesar dos protestos dele, acompanhei Connie para fora enquanto ele pegava a bolsa dela e se despedia de todos. Deitei Connie no banco de trás e dei um tapinha nas costas de Bob. Desculpas, cara. O que mais poderia ser dito? Agradeço sua ajuda esta noite. Estou completamente perdido e não tenho ideia do que fazer a seguir. Vocês 2 devem procurar aconselhamento. É improvável que qualquer um de vocês consiga resolver isso sozinho. Se precisar de apoio, não hesite em entrar em contato com Kate comigo. Nós ajudaremos como pudermos. Claro, eu estava principalmente oferecendo palavras de conforto, mas soou bem. A situação deles estava além da nossa capacidade de consertar, e verdade seja dita, seus problemas provavelmente estavam muito enraizados para qualquer um resolver neste momento. Dei a eles, no máximo, alguns meses. Não estava muito longe, mas ninguém antecipou o resultado final. Passava um pouco das 10h30 de uma quinta-feira à noite, 3 semanas depois. Ouvimos sirenes e saímos para ver o que estava acontecendo. Luzes brilhantes inundaram o fim do nosso quarteirão. Parecia que toda a vizinhança estava correndo em direção à comoção. Gritei para Kate, fique aqui, vou dar uma olhada. Corri em direção à cena com o resto da vizinhança. Era uma visão sombria. Nós assistimos enquanto o esquadrão de resgate de incêndio forçou a porta do motorista do carro de Bob. O que está acontecendo? Bob está bem? Não é Bob, é Connie. Alguém disse que eles estavam discutindo, ela pegou as chaves de Bob, saiu correndo e foi embora. Ele tentou pará-la, mas ela saiu correndo pela rua. Ela não foi muito longe, como o meu informante explicou a reviravolta perturbadora dos acontecimentos. Connie bateu em um carro estacionado a cerca de 40 milhas por hora. Eu estava prestes a perguntar sobre a condição dela quando a ambulância chegou. Eles rapidamente a colocaram em uma maca, na parte de trás, e partiram em menos de 30 segundos. Notei Bob pulando na parte de trás com ela no último momento. O espetáculo havia acabado. A porta da frente estava escancarada, as luzes ainda acesas dentro da casa. Parecia evidente que Bob e Connie tinham se envolvido em uma altercação. Pertences estavam espalhados pelo chão. Liguei para Kate do telefone de Bob para relatar a situação e tranquei a casa, deixando um bilhete na porta da frente indicando que eu tinha as chaves da casa dele. Como está Connie?
Minha esposa perguntou quando voltei para casa. Nada bom. Ela sofreu um acidente de carro, não estava com cinto de segurança e desviou antes de colidir com outro carro. O airbag a salvou de bater no volante, mas ela bateu na janela do motorista com força suficiente para quebrá-la. A polícia estima que ela estava viajando a cerca de 35 milhas por hora. Bob foi ao hospital com ela, então teremos que esperar por atualizações. Você acha que devemos ir lá? Querida, Bob vai precisar de todo o apoio que puder obter esta noite. Vamos para lá amanhã quando as coisas se acalmarem. Por enquanto, devemos descansar um pouco. Amanhã chegará mais cedo do que pensamos. Trocamos beijos de boa noite, mas a condição de Connie pesava muito em nossas mentes, deixando-nos com pouco sono. Por volta das 11 da manhã seguinte, meu telefone tocou. Steve, Connie está em suporte de vida. Minha esposa exclamou urgentemente. Estou saindo do trabalho imediatamente. Bob está desmoronando e precisa de alguém lá. Junte-se a mim assim que puder, ela insistiu, antes de encerrar a ligação. Parecia que Bob não conseguia ter uma folga. A caminho do hospital, peguei o almoço para nós três em um McDonald's próximo e combinei com os pais de Kate para pegar as crianças em nossa casa depois da escola. Silenciosamente, segui pelo corredor até a sala de espera, onde minha esposa e outros três estavam confortando Bob. Como ela está? Perguntei. Não está bem, minha esposa murmurou. O médico levou Bob para um canto há um tempo. Ele surgiu parecendo em choque e não disse mais do que algumas palavras desde então. Bob? Arrisquei, sentando-me ao lado dele. Você está bem? Parecia uma pergunta banal, mas eu precisava começar de algum lugar. Steve, ela não vai sobreviver. O médico disse que há atividade cerebral mínima, se houver. Não sei o que fazer. Bob desabou, enterrando o rosto nas mãos. Fiz sinal para que todos nos dessem espaço. Alguém informou os pais de Connie? Eles estão a caminho e devem chegar em breve. Steve, a equipe do hospital está perguntando sobre o testamento vital de Connie e se ela é uma doadora de órgãos. Está começando a parecer que eles estão caçando minha esposa. O médico até teve a audácia de abordar o assunto de desligar o aparelho se ela estiver com morte cerebral. É da minha esposa que eles estão falando, não de algum objeto. A voz de Bob se elevou, sem se importar com quem poderia ouvir. Por que eles não podem simplesmente salvá-la? Eles são médicos, droga. Por que eles não podem salvá-la? Eu não tinha resposta para ele. Pouco depois, os pais de Connie chegaram e foram para o quarto dela com Bob. Houve um tumulto de soluços e gritos. Parecia que o pai dela estava de alguma forma culpando Bob pela condição da filha. Depois de uns 20 minutos, o médico assistente entrou e todos saíram da sala. Os pais de Connie foram embora, abalados pela percepção de que nunca mais falariam com a filha. Saímos do hospital por volta das 8, parando na casa dos pais de Kate para pegar as crianças. Rezo para nunca ter que enfrentar essa decisão, eu ficava repetindo para mim mesma. 2 dias depois, com Bob, os pais de Connie e o médico presentes, eles desligaram a máquina de suporte de vida. Connie faleceu em paz. Fizemos o melhor que podíamos para confortar Bob de qualquer maneira que pudéssemos. Apesar do comportamento tumultuado de Connie nos últimos 18 meses, Bob nutria uma profunda afeição por ela. Em momentos como estes, as pessoas tendem a lembrar dos pontos positivos em vez dos desafios. O funeral atraiu uma grande multidão, com lágrimas fluindo livremente. Até mesmo dos homens. Bob levou a morte dela particularmente a sério, tirando um mês de folga do trabalho para visitar sua família no leste. Eu lhe assegurei que cuidaríamos de seus negócios enquanto ele estivesse fora. Enquanto me preparava para dormir, exausto das últimas semanas, eu disse à minha esposa, você sabe que eu te amo, certo? Se eu acabar como Connie, deixe-me ir. Eu não suportaria ser mantido vivo por máquinas. Não fale assim, Steve. A situação de Connie foi um acidente. Não vai acontecer conosco. Bob voltou um pouco funcional algumas semanas depois e pediu a ajuda de Kate para limpar os pertences de Connie.
Eu o ajudei a trocar seu conjunto de quarto. Depois de 3 meses, ele parecia estar lidando melhor. Nós garantimos que ele continuasse envolvido em atividades sociais, até mesmo marcando encontros às cegas para ele, embora fosse muito cedo. A vida parecia estar voltando ao normal. Quando Bob recuperou sua centelha cerca de 6 meses depois, fiquei emocionado por ele. Vê-lo sorrir e se envolver em reuniões sociais novamente tirou um peso dos meus ombros. Foi um alívio ter nosso velho Bob de volta. Olhando para trás, eu provavelmente deveria ter notado. Ou talvez eu tenha notado. Mas não registrou completamente. Kate e eu parecíamos um casal contente, mas havia um mal-estar subjacente que eu não conseguia identificar. Nossa intimidade permaneceu consistente, semelhante a antes do drama com Connie e Bob se desenrolar. Mas algo parecia estranho. Talvez fosse só minha imaginação. Ainda assim, depois de alguns meses, finalmente criei coragem para perguntar a Kate se algo a estava incomodando. Nada demais, Steve. Por que você pergunta? Ela respondeu. Não sei. Você tem parecido um pouco distante ultimamente, eu disse, tentando evitar confronto. Está tudo bem, ela me assegurou com um sorriso. Talvez você esteja querendo mais intimidade. Se for esse o caso, você só precisa perguntar. Intimidade? Eu ponderei. Ela sempre se referiu a isso como fazer amor, e por que eu deveria perguntar? Sentindo-me tolo, eu simplesmente sorri, dei-lhe um beijo rápido e silenciei meus pensamentos. Sexta-feira, 20 de agosto, ficará para sempre gravado na minha memória. Marcou o dia em que meu mundo desmoronou ao meu redor. Kate ligou para meu local de trabalho, informando que nossos filhos passariam o fim de semana com os pais dela, e perguntou sobre meu horário previsto de chegada em casa. Querida, vou garantir que estarei em casa um pouco mais cedo nesse caso. Tem algo especial que você gostaria que eu pegasse no caminho? Eu perguntei. Não precisa disso. Só preciso saber quando você estará em casa, só isso, foi a resposta dela. Enquanto eu desligava, uma miríade de pensamentos inundou minha mente. Olhando para o meu relógio, notei que eram 3:30. Droga, ainda faltava 1h30 para eu poder ir embora. Tirei o pé do acelerador, consciente de evitar uma multa por excesso de velocidade na minha viagem para casa. Apesar disso, consegui estabelecer um novo recorde pessoal, chegando em casa em pouco menos de 28 minutos. Não me pareceu estranho quando avistei 2 carros na garagem, pois um deles pertencia ao nosso amigo Bob, ostentando seu novo veículo. Ei, querida, cheguei, gritei ao entrar pela garagem. Bob e Kate estavam na cozinha. Ei Bob, eu o cumprimentei. O que houve? Steve, preciso falar com você. Por favor, sente-se. Kate disse nervosamente, sua voz tremendo enquanto ela torcia as mãos. Algo parecia errado. Vou ficar de pé, eu disse à minha esposa, olhando para os dois. Steve, eu queria te informar antes que você recebesse os papéis, Kate começou. Eu estava perplexa. Que papéis, Kate? Ela deu um passo para trás. Papéis do divórcio, ela mal conseguiu dizer. Meu coração pulou uma batida. Kate, do que você está falando? Papéis do divórcio? Eu não entendo. Steve, Bob começou antes que eu o interrompesse. Bob, fique fora disso. Isso é entre minha esposa e eu. Então me ocorreu. Olhei para ela, depois para ele, e de volta para ela. Bob, acho que você deveria ir embora agora mesmo. Minhas mãos estavam cerradas em punhos. Bob, fique, minha esposa insistiu. Steve, isso envolve ele também. Bob, você tem 10 segundos para sair dessa maldita casa e se não sair pode sair num saco para cadáver. Ele começou a andar em direção à porta. Kate, precisamos conversar. Agora, eu gritei com ela. Steve, não há nada para discutir. Estou apaixonada por Bob. Steve, me desculpe. Sua mulher mentirosa. Há quanto tempo você tem um caso com nosso suposto amigo, Bob?
Foi antes mesmo de ele empurrar Connie para o limite e matá-la? Bob interrompeu sua retirada, encontrando meu olhar com fogo em seus olhos. Steve, você não sabe de nada. Ah, acho que entendi. Enquanto eu tentava confortar você, você foi pelas minhas costas e me traiu com minha esposa. Eu tenho que fazer algo com você. Você não vai escapar das consequências, está me ouvindo? Eles estavam parados um do lado do outro, claramente em pânico, e eu estava gritando e enfurecido. Se você acha que eu vou simplesmente tolerar esse tratamento, pense novamente. Vocês dois, saiam da minha casa, gritei para eles. Steve, esta é minha casa também, Kate respondeu, recuperando a compostura. Não mais. Pessoas infiéis não são permitidas e você definitivamente se encaixa nessa descrição, não é? Eu mal consegui me conter para não machucá-las. Vou embora assim que arrumar minhas coisas. Não há chance. Você vai embora agora mesmo se souber que é melhor para você. Kate, vamos embora, Bob sugeriu, apontando para a porta. Ouça seu novo covarde, provoquei Bob, esperando provocar uma reação. Steve, eu volto para pegar minhas coisas assim que você se acalmar. Você estará a 6 pés de profundidade até lá, eu o avisei amargamente. Os dois saíram pela porta da cozinha, o olhar fixo em mim o tempo todo. Depois disso, perdi o controle. Bebi pelo menos 2 cervejas e causei uma quantidade considerável de destruição, incluindo danos a pratos, nosso micro-ondas e 4 paredes, tudo em um intervalo de 2 horas. Levei 4 viagens, mas eventualmente esvaziei o armário do quarto de Kate, despejando seu conteúdo no gramado da frente e ajustando o temporizador do irrigador para funcionar por 4 horas. Fechei e tranquei as portas, prendendo-as com correntes de segurança. Nos 45 minutos seguintes, houve muita gritaria e berros, que cessaram depois que terminei minha 6ª cerveja. Sendo um bebedor leve, 6 cervejas me deixaram incapacitado até a manhã seguinte, o que talvez tenha sido melhor. Quando saí para pegar o jornal da manhã, notei que Kate havia recuperado todos os seus pertences. Pelo menos não terei que carregá-los para o meio-fio, pensei, tentando encontrar consolo em minhas ações, embora sem sucesso. Fiquei arrasado, e pensar nisso só alimentou minha raiva. Eu provavelmente deveria ter informado meu irmão e meus pais sobre a situação, mas não o fiz. Eu não tinha certeza de quem Kate havia informado, embora eu suspeitasse que a maioria das pessoas ainda não soubesse. No entanto, depois dos eventos da noite passada, eu não me importava mais. Ao ligar para a casa dos pais de Kate para falar com meus filhos, a mãe dela se recusou a me deixar falar com eles. Steve, Kate os pegou ontem à noite. Isso não é verdade, Fran. Ontem à noite, Kate estava muito ocupada recolhendo suas roupas do nosso gramado da frente. Deixe-me falar com meus filhos, gritei ao telefone. Ela desligou na minha cara e não atendeu minhas ligações subsequentes. Idiota, murmurei baixinho. Eu ainda não estava pensando claramente, mas entendi o suficiente para minimizar minhas perdas cancelando todos os nossos cartões de crédito. Informei as empresas que eles tinham sido roubados e solicitei o cancelamento imediato. Em um caixa eletrônico, retirei todo o dinheiro permitido de nossas contas poupança e corrente. Planejei estar no banco logo de manhã na segunda-feira. Depois de um rápido café da manhã, criei uma estratégia para o meu dia, troquei o código do abridor da porta da garagem, instalei novas fechaduras em todas as portas e realoquei tudo de valor para a casa do meu irmão. Quando eu estava prestes a sair, a campainha tocou. Parando, espiei pelo olho mágico e vi alguém segurando um grande envelope pardo. Eu me abstive de abrir a porta, sabendo que eventualmente ele me alcançaria. Só não hoje. Contei ao meu irmão Gary e à esposa dele, Andy, sobre os eventos da noite anterior, instruindo-os a manter a bolsa de pertences discreta. Eles expressaram suas condolências, concordando que o comportamento de Kate foi decepcionante. Depois, fui até a Home Depot. Armado com 3 novos conjuntos de fechaduras, fui para casa, prevendo um processo de instalação de 2 horas. No entanto, quando me aproximei da minha rua, avistei o carro de Bob na garagem. Ele ficou ao lado do carro, observando Kate carregando itens nele.
Talvez eu devesse ter passado e esperado até que terminassem, mas eu estava bravo demais para isso. Em vez de passar, acelerei. Com os pneus cantando, virei na minha garagem e colidi com a traseira do carro de Bob. Bob mal teve tempo de entrar no carro antes do meu bater. O impacto empurrou o carro dele contra a porta fechada da garagem. Dei marcha ré, recuei cerca de 15 pés e então acelerei novamente. Dessa vez, dirigi o carro dele pela porta da garagem. Com vapor saindo debaixo do meu capô e meu motor fazendo um barulho horrível, eu mal conseguia enxergar. No entanto, quando tentei dar marcha ré novamente, meu carro cooperou. Só dei marcha ré uns 10 pés dessa vez. Apesar de pisar fundo, meu carro só conseguiu mover o carro de Bob alguns metros antes de ele parar. Meu coração disparou quando pulei do carro, abastecido pela adrenalina. Peguei o taco de alumínio do meu filho na garagem e comecei a balançar descontroladamente. Bob se encolheu em seu carro enquanto eu quebrava as duas janelas do lado do motorista e acabava com o para-brisa. Quando eu estava prestes a abrir a porta, ouvi vozes altas atrás de mim. Largue o taco e coloque as mãos na cabeça, uma voz autoritária ordenou. Obedeci, virando-me para ver dois policiais do lado de fora da garagem com armas em punho. Largue o taco, coloque as mãos na cabeça e ajoelhe-se. Agora. Percebendo que resistir era inútil, entreguei o taco e obedeci às ordens deles. Fui empurrado para o chão da garagem, algemado e colocado na parte de trás do carro da patrulha. Só então Bob saiu do carro. Ele parecia visivelmente abalado e aterrorizado. Eu queria me debruçar na janela e avisá-lo que não erraria da próxima vez, mas nunca tive a chance. Minha esposa, que eu desprezava, estava chorando, conversando com a polícia e me encarando. Eu sorri de volta para ela. Fui transportado para o centro da cidade, processado e recebi um telefonema. Liguei para meu irmão Gary. Como era fim de semana, tive que passar 2 noites na cadeia antes de minha audiência no tribunal na segunda-feira de manhã. Meu tempo diante do juiz foi breve, cerca de 3 minutos. Eu me declarei inocente e ele definiu minha fiança. Só no fim da tarde Gary conseguiu pagar a fiança e me tirar da cadeia. Steve, eles estão discutindo tentativa de homicídio ou, no mínimo, agressão com arma letal. Estou ciente. Ouvi isso durante minha audiência inicial antes de me declarar inocente. Mas antes de tudo, preciso que você me leve ao banco imediatamente. Ela provavelmente esvaziou as contas, mas preciso verificar se não o fez. Todo o dinheiro sumiu de nossas contas poupança e corrente, mas os CDs e títulos em nosso cofre permaneceram intocados. No entanto, já havia uma ordem judicial me impedindo de acessar qualquer um deles. Expressei minha decepção enquanto ela pegava o telefone. Você poderia ter deixado pelo menos $5 em nossa conta bancária. Você realmente me decepcionou. Ela rebateu. Eu precisava daquele dinheiro para nós, para as crianças, até que o bloqueio fosse levantado. Qual é o problema? Bob não ganha o suficiente para todos vocês? Tenho uma prestação de casa para pagar. Talvez eu devesse acender uma lareira na sala de estar só para aliviar a tensão. Steve, pare com o drama. Sinto muito, mas você está tornando isso mais difícil do que deveria ser. Você não pode simplesmente aceitar e seguir em frente? Eu seguirei em frente quando meus filhos voltarem para casa. Steve, eu não posso fazer isso, especialmente com seu estado de espírito atual. Não acho que você os machucaria, mas não posso arriscar. Depois que tudo estiver resolvido, você pode vê-los o quanto quiser. Não precisa se preocupar com as crianças, mas o mesmo não pode ser dito sobre você ou seu amante, Bob. Estou encerrando esta conversa agora. De agora em diante, você terá que se comunicar por meio do meu advogado. Sinto muito, Steve, pelo que aconteceu. Kate, você e Bob acabarão se arrependendo disso. Ela desligou. Quando minha data de julgamento chegou, semanas depois, meu advogado alegou insanidade temporária. Ele argumentou que, após a confissão de Kate sobre ela e Bob, eu perdi o controle. Kate e Bob alegaram que eu os havia ameaçado antes, e apesar da ordem de restrição, eles temiam por suas vidas.
Sr. Moore, o juiz se dirigiu a mim após analisar as declarações de Kate e Bob. Você disse ao Sr. Kelly que se ele não saísse de sua casa, ele sairia em um saco para cadáver? Não me lembro das palavras exatas, meritíssimo. Pode ter sido algo parecido. Mas como você reagiria se um amigo estivesse tendo um caso com sua esposa? Minha defesa caiu por terra. Meu advogado me aconselhou severamente, Steve, a ficar em silêncio. Você entendeu? De agora em diante, você não se lembra de nada que disse ou fez, entendeu? Estou tentando argumentar que você não tinha consciência de suas ações. Sua declaração ao juiz não está ajudando seu caso. Ele estava certo. Chris, meu chefe e principal testemunha de caráter, me apoiou totalmente. Ele testemunhou que eu era um funcionário exemplar. Ele nunca me ouviu usar palavrões ou perder a paciência. Após o depoimento de Chris, o caso foi encerrado, e eu esperei a decisão do juiz. Ele prometeu dar seu veredito nos próximos dias. No dia seguinte, no trabalho, meu chefe mencionou conhecer pessoas que poderiam fazer nossos problemas desaparecerem se eu quisesse. Obrigado pela oferta, mas vou lidar com isso do meu jeito, respondi. No caminho para casa, pensei em qual seria a taxa deles. 6 meses agonizantes e $12.000 depois, eu me vi ferrado tanto pela minha ex-esposa quanto pelo sistema legal. O divórcio foi aprovado, e ela recebeu 50% de tudo. A casa e outros bens seriam vendidos. Ela alegou que suas joias tinham sumido e me acusou de tê-las levado. Eu argumentei que as minhas também tinham sumido, sugerindo que ela levou tudo no dia do incidente. Pelo menos eu não tive que compensar essa acusação. O sistema legal deu o golpe final. Não acredito que eles estão me sentenciando a um maldito ano inteiro de prisão. Eles estão loucos? Gritei com meu advogado enquanto o juiz dava o veredito. Steve, poderia ter sido pior. Você poderia ter sido acusado de homicídio culposo se as coisas tivessem sido diferentes. Olha, com bom comportamento, você estará fora em menos de 8 meses, e se você se mantiver limpo, isso não manchará seu registro permanentemente. Será expurgado em 2 anos em vez de ter um crime. Assombrar você para sempre. Cumpra sua pena, saia e siga em frente com sua vida. Fácil para ele falar. Ele não era o único a enfrentar 24 horas por dia atrás das grades. Tentei apelar, mas depois de 3 meses, não levou a lugar nenhum. Em menos de um ano, minha vida outrora ótima virou uma porcaria. Eu tinha Kate e Bob para culpar por isso. Steve, seu emprego estará lá quando você sair. Só não faça nada estúpido aí dentro e mantenha a guarda alta, Chris aconselhou. Um conselho curto, mas sólido. Depois de me despedir dos meus filhos no domingo, eu me entreguei ao tribunal e fui colocado na unidade do condado para começar minha prisão. Apesar de ter pesquisado extensivamente online antes, rapidamente percebi que a realidade de estar encarcerado diferia significativamente do que eu havia previsto. Embora eu tivesse providenciado para que meu irmão depositasse fundos na minha conta de presidiário, descobri que os itens disponíveis consistiam principalmente em junk food e outros itens desnecessários. Sem acesso a um telefone celular ou computador, recorri a caneta e papel para documentar meus pensamentos, e fiz ligações a cobrar para meu irmão, minha mãe e meus filhos a cada 2 semanas para me manter conectado ao mundo exterior. Durante uma das visitas do meu irmão, ele me garantiu, Steve, eu vou garantir que seu carro seja consertado antes de sua liberação. Eu conheço um mecânico que pode fazer isso pelo valor coberto pelo seguro durante seu tempo de inatividade, e eu vou garantir que seja feito antes de você sair. Além disso, eu providenciei para que alguém cuide do seu gramado, e notei que você não tinha instalado as novas travas, então eu cuidei disso. Informei Kate que ela precisa me avisar com 24 horas de antecedência se quiser ter acesso à casa. Da última vez que ela esteve aqui, ela levou as roupas restantes pertencentes a ela e às crianças. Ela tentou levar as camas delas também, mas insisti que ela fornecesse uma ordem judicial para a remoção de qualquer mobília, o que ela não levou adiante. Fiquei grata por meu irmão estar cuidando dos meus negócios. Kate concordou em deixar meus pais passarem um tempo com meus filhos a cada 2 domingos à tarde.
No entanto, sua atitude era cada vez mais hostil. Ela alegou que estava permitindo isso por cortesia, insistindo que meus pais não faziam mais parte de sua família. De acordo com o que minha mãe descobriu das crianças, Kate não estava falando mal apenas de mim, mas também de toda a minha família. Ela começou a se referir a mim como o pai presidiário deles, e os avisou que quando eu fosse solto ela me confrontaria sobre o que eu poderia ou não fazer com eles. Apesar do comportamento dela, meus pais atenderam a todos os seus pedidos. Eu queria que eles a enfrentassem e recusassem, mas eles insistiram em manter linhas de comunicação abertas com ela. 7 dias antes da minha libertação, entrei em contato com meu advogado para confirmar meus direitos de visita. Eu ficaria com as crianças a cada 2 fins de semana e um mês inteiro durante o verão. Os feriados seriam divididos igualmente, alternando a cada ano. Informei meu chefe sobre minha liberação iminente, explicando que precisaria de uma semana para me reajustar e organizar minha vida novamente. Nunca fiquei tão feliz em trocar meu macacão laranja por roupas de rua. Gary estava me esperando do lado de fora. Paramos no bar mais próximo. Um brinde à liberdade, eu disse, batendo nossas garrafas e virando a primeira das 3 cervejas. Andy preparou um banquete para nós em casa, um jantar de bife com todos os acompanhamentos, exatamente como você queria. Pensei que você poderia ficar conosco nas primeiras noites até organizar suas coisas em casa. Ainda está no mercado, mas não houve nenhuma oferta. Kate queria baixar o preço, mas ela precisa da sua aprovação para isso. Eu sorri. Você ainda tem todos os móveis da casa, mas eu segui suas instruções e me livrei do conjunto do quarto principal. O jantar foi incrível. Comi mais do que comi nos últimos 8 meses. Afrouxando meu cinto e tomando uma taça de vinho, saboreei o verdadeiro gosto da liberdade, de fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse. Não só me entreguei à comida, mas também bebi demais. Lembro-me vagamente de tomar 5 ou 6 cervejas e pelo menos 3 taças de vinho. Só depois das 10 horas da manhã seguinte é que acordei e bem depois das 11 antes que eu pudesse me sentar e ir ao banheiro sem tropeçar. Desci as escadas cambaleando até a cozinha e encontrei um bilhete no balcão que contava a história. Se você está lendo isso, você sobreviveu ontem à noite. Tem café coado, e tudo mais que você pode precisar está na geladeira. No banheiro extra, você encontrará sabonete, uma lâmina de barbear com loção de barbear, uma escova de dentes e pasta de dentes. Se precisar de mais alguma coisa, nós resolveremos quando eu voltar do trabalho hoje à noite. As chaves do seu carro e da sua casa estão no suporte perto da porta dos fundos. Espero não precisar lembrá-lo de manter o bom senso. Vejo você por volta das 5:30. Acontece que meu irmão me entendeu melhor do que eu imaginava. 2 xícaras de café e um bolinho inglês foram tudo que consegui consumir. Depois de um banho e uma barba feita, comecei a me sentir um pouco humano novamente. Gary tinha separado roupas limpas para mim, e em 1 hora eu estava indo para minha casa. O exterior da casa não havia mudado. Fiquei sentado no meu carro recém-consertado pelo que pareceram horas antes de sair. Memórias, tanto agradáveis quanto dolorosas, correram pela minha mente. Notei a nova fechadura de segurança e, com um giro da chave, entrei. Estava um caos lá dentro. Coisas espalhadas por todo lugar. Parecia que alguém tinha vasculhado o lugar às pressas. Roupas estavam espalhadas pelo chão. A cozinha estava um pouco arrumada, e a geladeira ainda continha a mesma comida de meses atrás. Encostado na pia, examinei os danos na parede onde meu punho colidiu com uma viga, não cedendo como eu esperava. Estremeci, relembrando a intensidade daquele momento quando tropecei nos 2 naquela noite. Droga! Murmurei baixinho, subindo as escadas. O armário das crianças estava vazio, exceto por algumas bugigangas esquecidas. Meu próprio quarto ecoava vazio, exceto pela minha cômoda e roupas penduradas no armário. O carpete tinha marcas tênues onde antes ficavam nossa cama e sua cômoda. Estava claro que este quarto precisava de uma reforma completa antes que eu pudesse suportar entrar nele novamente. O resto da casa permaneceu intocado, precisando de uma limpeza completa se eu pretendesse vendê-la. Mas vender não estava na minha agenda. Eu tinha outros planos.
Sentando-me à mesa da cozinha, comecei a anotar tarefas que aguardavam atenção. Embora eu pudesse ter lidado com a maioria dos reparos sozinho, eu já tinha passado daquele ponto da minha vida. Eu só queria que fosse feito. Enfiando a lista no bolso, fui até o banco, com a mente voltada para o futuro. Quando chequei o cofre e descobri que ele havia sido esvaziado, não fiquei surpreso. Eu precisava de uma confirmação oficial do banco sobre as ações dela. Eles mencionaram que tinham evidências em vídeo da área do cofre, se necessário. Uma conversa com meu advogado confirmou as ações dela. No entanto, o que eu não sabia era que ele já havia tomado medidas legais para recuperar tudo. Parecia que tínhamos vencido a batalha inicial, pois o tribunal já havia ordenado que Kate devolvesse todos os itens que ela havia tirado do cofre. Meu advogado me informou sobre a situação. Steve, ela está propondo trocar a parte dela da casa pela sua parte dos CDs e títulos. Informei-a para cumprir a diretiva do tribunal e devolver tudo, ou enfrentar uma possível prisão por desafiar uma ordem judicial direta. Não estou preocupado se ela guarda algum ressentimento contra mim. Meu dever é representar unicamente seus interesses e garantir que eles sejam protegidos legalmente. É exatamente por isso que você contrata os serviços de um advogado, eu me lembrei. Ao retornar para minha residência, conduzi uma avaliação dos meus bens restantes. Ciente de um empreiteiro próximo, fiz uma nota mental para contatá-lo para reparos de parede. Posteriormente, providenciei para que a Mary Mads conduzisse uma limpeza completa, focando particularmente na cozinha e na área de jantar, onde eu inadvertidamente causei algum caos. Infelizmente, o incidente não envolveu a querida porcelana da avó de Kate. Felizmente, serviços essenciais como eletricidade, telefone e água permaneceram funcionais, o que me levou a antecipar a reocupação no fim de semana, aguardando a aquisição de uma cama. Buscando apenas uma cama queen size em vez de um conjunto de quarto completo, embarquei na tarefa de comprar colchões após um hiato prolongado. A variedade de estilos, materiais e preços provou ser esmagadora, variando de modestos $500 a extravagantes $7.000. Priorizando o conforto em vez da extravagância, optei por uma base de molas, colchão e estrutura resistentes totalizando pouco mais de $900. Isso garantiu que eu não seria lembrado de nenhuma indiscrição passada em um colchão de segunda mão. No sábado de manhã, Hank, o empreiteiro, chegou para discutir os reparos dos danos à propriedade. Suas paredes parecem resistentes. Deve ter sido doloroso quando você bateu naquele maldito pino, ele comentou com um leve sorriso. Eu só quero os buracos remendados e uma nova camada de tinta branca, nada extravagante, eu o informei. Ele fez algumas anotações enquanto inspecionava os danos em todas as 4 paredes. O que acha de $200? Bem baixo. Bem, essa é minha oferta, aceite ou deixe. Hank, ainda tenho dinheiro sobrando, não quero explorar nossa amizade. Steve, quer você perceba ou não, você fez um grande favor a mim e aos caras da vizinhança. Depois do que aconteceu com Bob e o carro, a maioria de nós começou a admirá-lo. Não sei o que eu teria feito se fosse eu e minha esposa, mas agora todas as esposas da vizinhança sabem que seus maridos não tolerariam o que o seu fez com você. Caramba, Randy e Linda tiveram uma grande briga uma noite quando ela ficou do lado de Kate. Randy disse a ela que se ela se sentisse assim, ela poderia ir embora porque ele poderia ter feito algo drástico se ela tivesse feito isso com ele. Hank fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Deixe-me enfatizar, você é o herói do nosso bairro. Isso trouxe um pequeno sorriso ao meu rosto, mas ele não sabia da metade. Agradeci e disse que ele poderia começar quando quisesse. Com isso, todas as tarefas fáceis da minha lista de afazeres foram concluídas. Em 6 semanas, todos os títulos e CDs foram devolvidos ao cofre do nosso banco. A casa foi consertada e limpa profissionalmente. A vida estava começando a se acomodar no meu novo normal. Quando meus filhos passaram o primeiro fim de semana inteiro comigo, todos nós estávamos um pouco ansiosos. Para dizer de outra forma, nenhum de nós sabia bem o que dizer. Crianças, eu entendo que pode parecer estranho por um tempo, mas lembrem-se, esta ainda é a casa de vocês. Se vocês têm algo em mente, não hesitem em falar.
Eu quero que vocês se sintam confortáveis para se expressar sem se preocupar em ferir meus sentimentos. No ano passado, eu fiquei mais grosso e duvido que haja algo que você possa dizer que me chocaria mais. Acho que eles se sentiram um pouco aliviados por eu ter iniciado a conversa. Pai, você sabe que nós dois nos importamos com você e sentimos muito que a mamãe tenha feito isso, John disse enquanto Ritter assentiu em concordância. Pai, não descobrimos nada sobre Bob até depois daquele fim de semana quando mamãe nos disse que iríamos morar na casa dele. Não éramos felizes e ainda não somos felizes lá. Não havia nada que nenhum de vocês pudesse ter feito. Foi decisão da sua mãe. Mesmo que Bob não estivesse na foto, sua mãe e eu nunca nos reconciliaríamos. O que tivemos é passado e todos nós precisamos aceitar isso. Só quero que saiba que ainda sou seu pai, amo vocês dois e sempre estarei aqui para vocês se precisarem de alguma coisa. Nós compartilhamos um abraço. Encerramos a noite com pizza e um filme. Eu queria criticar e condenar a mãe deles por sua infidelidade? Claro que sim. Mas eu não iria me rebaixar ao nível dela, pelo menos não ainda. Nosso primeiro fim de semana juntos foi um sucesso aos meus olhos. Começamos cautelosamente, mas acabamos nos sentindo como a família que sempre fomos. No entanto, nessa nova dinâmica familiar, estávamos juntos, mas também separados. Uma coisa que fiz foi dar a John um corte de cabelo decente, nada mais de corte tigela para ele. A vida continuou como sempre na superfície. Eu mantive meu emprego, tinha um círculo social limitado com amigos da vizinhança e dediquei o restante do meu tempo a cuidar das crianças. As coisas ficaram ainda mais movimentadas quando John começou a jogar futebol e Ritter começou a dançar. Todos, exceto meu irmão, me incentivaram a seguir em frente, a começar de novo. Você ainda é jovem, pode encontrar outro parceiro, começar um novo capítulo. Para eles, eu simplesmente retrucaria, para o inferno com você e seus conselhos. Eu tinha investido 14 anos naquele relacionamento e se eu quisesse continuar bravo, era minha prerrogativa. As palavras deles eram vazias, eles não tinham suportado o que eu suportei nos últimos 2 anos. Às vezes, você precisa extrair sua libra de carne para aliviar a dor, e era exatamente isso que eu pretendia fazer. Kate propôs reduzir o preço da casa, eu recusei terminantemente, ela ficou furiosa, eu não poderia me importar menos. Steve, a casa não vai vender nesse ritmo nessa crise do mercado. Precisamos cortar o preço em pelo menos 20 mil para atrair compradores. Se você estiver disposto a abrir mão de 20 mil da sua parte, eu posso considerar, caso contrário, o preço permanece o mesmo. Apesar da minha relutância, nós eventualmente dividimos os títulos e CDs. Ela desperdiçou os dela em 3 meses em um carro novo e férias para ela e Bob. Eu não, eu economizei cada centavo. Foi o começo do meu próprio pé de meia. 8 meses e meio depois da minha libertação da prisão, um incêndio começou na casa de Bob. Suspeitou-se que, enquanto eles estavam em um jogo de futebol, alguém derramou gasolina dentro da caixa elétrica nos fundos da casa, incendiando-a. Quando as chamas foram extintas, a parte de trás da casa estava destruída e eles ficaram sem energia. No dia seguinte, 2 policiais apareceram na minha porta. Uma visita à delegacia de polícia provou ser inútil. Veja bem, eu tinha estado em uma reunião de bairro com nada menos que 10 testemunhas para corroborar meu álibi. Um dos policiais me acusou: Steve, você estava a apenas um quarteirão de distância, você poderia facilmente ter escapado e feito isso. Minha única resposta foi: prove. Deixei que continuassem por um tempo, mas quando fiquei satisfeito, tomei uma atitude. Se você não se importa, estou indo embora, declarei, levantando-me. Sr. Moore, ainda não terminamos com você. O maior dos 2 policiais afirmou. Parecia que eles estavam empregando a rotina do policial bom, policial mau. Eu os informei, ou me acusem, me soltem, ou eu vou ligar para meu advogado porque não vou dizer mais nada. Enquanto eu pegava meu celular e olhava para eles: nós vamos soltá-los, mas ficaremos de olho em vocês, o policial declarou. Eu sorri internamente, mentalmente marcando um item na minha lista de tarefas com mais 2 para fazer. Eu me ofereci para levar meus filhos, já que eles não podiam ficar em uma casa sem energia.
Esperava-se que os reparos na casa de Bob levassem pelo menos 2 meses, então nós três aproveitamos umas mini-férias juntos. Steve, eu sei que você fez isso independentemente do que a polícia dissesse, Kate comentou desconfiada uma noite quando ela veio buscar as crianças para o jantar. Não tenho ideia do que você está falando. Eu estava com nossos bons amigos, ou devo dizer, meus bons amigos. É uma pena que você e Bob não sejam mais bem-vindos nas reuniões. Talvez eu pudesse falar bem de você, sugeri sarcasticamente, sorrindo interiormente. Não se incomode, não iríamos nem se eles implorassem, ela respondeu amargamente. Bem, suponho que vocês dois têm um ao outro e por enquanto é tudo o que importa. Kate respondeu com os olhos arregalados, perguntando, o que isso quer dizer? Nada. Eu só quis dizer que você e Bob são muito sortudos por terem um ao outro, só isso. Eu respondi com um sorriso, me sentindo genuína dessa vez. As crianças queriam cada vez mais passar tempo comigo, para desgosto de Kate e Bob. Ouvi discussões acaloradas entre Bob e as crianças, onde eles afirmavam veementemente que ele não era o pai delas. Kate tentou mediar, mas eventualmente me alertou contra exacerbar as tensões entre Bob e as crianças. Kate, não sei bem a que você está se referindo. Eu nunca falo mal de você na frente das crianças. Elas sabem que você é a mãe delas e eu as lembrei inúmeras vezes de respeitar e obedecer você. E Bob? Ele? Bem, ele é um idiota desprezível e enganador que deveria ter sido tratado no nascimento. Tirando isso, suponho que ele seja decente o suficiente. Se olhares pudessem matar, eu já estaria morto. Ele é bom para seus filhos e eu não quero que você fale mal dele para eles mais. Isso não vai acontecer. Ele não significa nada para mim e eu só posso esperar urinar em seu túmulo algum dia. Com isso, ela me lançou outro olhar. Não que eu fosse fazer algo para machucá-lo, é claro. Steve, eu juro, ela começou. O que você vai fazer, Kate? Me trair? Me divorciar? Me jogar na cadeia? Tornar minha vida um inferno? Ah, espere, você já fez todas essas coisas, não é? Acho que não há mais nada que você possa fazer comigo, não é? Por que você não volta para aquela desculpa desprezível de marido e me deixe em paz? Sem outra palavra, ela se virou e voltou para sua casa. E pensar que eu já amei aquela mulher, murmurei para mim mesmo, observando-a recuar. O trabalho estava indo bem. Levei apenas algumas semanas para recuperar o atraso quando retornei. Chris estava me incentivando a assumir mais 4 contas. Isso exigiria mais tempo, mas sem crianças ou mais ninguém em casa, o que mais eu tinha para fazer à noite? Depois que estabeleci o contato inicial com os clientes, organizei várias visitas de 2 dias a cada instalação para me familiarizar com suas operações. Enquanto 3 das contas eram diretas e só adicionavam uma pequena carga de trabalho, a quarta, TW Inc., representava um desafio significativo. Eles estavam no meio da transição de seu processo de fabricação, necessitando de visitas mensais apenas para acompanhar as mudanças. O indivíduo inicialmente designado para me ajudar com essas mudanças deixou muito a desejar. Apesar de seu conhecimento, ele não tinha organização, frequentemente falhando em fornecer os dados necessários. Quando pressionei para obter informações, sua atitude se tornou um tanto arrogante. Chris, não quero causar problemas, mas sem os recursos necessários, não serei capaz de implementar as mudanças necessárias, potencialmente interrompendo o sistema deles, expliquei após 2 tentativas mal-sucedidas de resolver o problema. Por fim, fui designado como intermediário entre o engenheiro e eu. Daí em diante, colaborei com uma mulher chamada Mônica, que apoiava diretamente o engenheiro. Steve, Mônica Bradley, ela se apresentou, estendendo a mão para um aperto de mão. Embora ela fosse formada em engenharia de processos, ela estava na empresa há apenas 5 anos. No entanto, nossa colaboração foi altamente eficaz. Mônica conseguiu obter todos os recursos necessários para mim, de uma forma ou de outra. Conforme nos aproximamos da conclusão da fase 1, convidei-a para jantar como um símbolo de agradecimento por sua assistência. Mônica, gostaria de convidar você e seu marido para jantar hoje à noite para expressar minha gratidão por toda a sua ajuda.
Eu propus. O Hilton, onde estou hospedado, tem um restaurante excelente. Então, por que você não planeja me encontrar lá por volta das 6 horas? Depois de trocar apertos de mão, saí da fábrica às 4h30. Na hora seguinte, coloquei a papelada e os e-mails em dia, maravilhado com a forma como as pessoas se viravam antes do advento da internet. 5 minutos para as 6, desci as escadas para o restaurante, onde esperei Mônica e seu marido. Exatamente às 6 horas, Mônica entrou no restaurante sozinha. Fiz sinal para que ela se dirigisse à mesa e me levantei para recebê-la. Seu marido está estacionando o carro? Perguntei. Steve, eu não sou casado. Ah, peço desculpas, eu apenas presumi, admiti, olhando para os anéis em seu dedo enquanto puxava sua cadeira. Eu uso esses anéis para manter limites profissionais no trabalho. Isso impede que alguém tente flertar, temendo um possível processo por assédio no local de trabalho. Além disso, ser casado parece acelerar o avanço na carreira, ela explicou. Isso provavelmente ocorre porque funcionários casados são percebidos como mais estáveis. Como você lida com eventos da empresa e coisas assim? Eu simplesmente informo a todos que ele está fora ou ocupado com outra coisa. Eu já fiz isso tantas vezes que eles nem me questionam mais. Bem, você certamente me enganou, eu comentei. Nós aproveitamos um jantar delicioso, durante o qual compartilhei os destaques dos meus últimos 2 anos. Não acredito que eles te trataram daquele jeito. É horrível. Conte-me sobre isso. Mas isso já é passado agora e estou seguindo em frente ou pelo menos tentando, respondi, embora pensamentos de vingança ainda persistissem. Steve, você ainda é jovem e há muitas mulheres por aí que apreciariam você, ela assegurou, corando levemente. Você provavelmente está certo, mas não reuni tempo ou entusiasmo para entrar novamente na cena de namoro. Ainda estou um pouco cauteloso. Bem, você me chamou para sair, não foi? Você e seu marido, brinquei. Se eu não fosse casada, você ainda teria me chamado para sair? Ela perguntou. Sabe, eu provavelmente teria. Você é fácil de conversar e agradável de se estar por perto, sem mencionar que você não é nada como meu ex, confessei. Vou levar isso como um elogio, suponho, ela riu. O resto da noite transcorreu sem problemas. No dia seguinte, parti e não retornaria por quase um mês. Eu a instruí a me ligar semanalmente, especialmente se surgisse algum problema. Comecei a me sentir mais confortável perto de mulheres, mesmo aquelas fora do meu círculo íntimo. Durante minhas visitas, frequentemente saíamos à noite, ocorrendo a cada poucas semanas. Embora eu ainda abrigasse problemas de confiança, eu estava lidando ativamente com eles. Por meio de ligações e e-mails, mantivemos contato. Depois de alguns meses, nosso relacionamento progrediu para beijos e atividades mais íntimas, sinalizando minha prontidão para levar as coisas adiante. Eu estava recuperando um senso de normalidade? Quando Mônica mencionou um conflito na quarta-feira à noite, isso não levantou nenhuma preocupação. Nós tínhamos sido íntimos na noite anterior, e eu tinha esquecido de pegar preservativos. Steve, vamos planejar para quinta-feira à noite, ela disse, me beijando apaixonadamente antes de ir embora. Eu já estava me entregando enquanto ela se dirigia ao elevador. Quinta-feira, fiz uma nota mental para trazer proteção. Na quarta-feira, consultei um mapa da cidade para localizar um restaurante que eu ainda não tinha experimentado. Tendo esgotado as opções locais após 6 visitas, embarquei no que chamei de missão de pesquisa. Descobrindo um charmoso restaurante indiano a cerca de 25 minutos de distância, sentei-me em uma mesa de canto, pedi uma cerveja e o prato de degustação completo, pronto para relaxar. Não notei a chegada deles, mas reconheci uma risada familiar logo após minha refeição chegar. Infelizmente, troquei de lado na minha cabine e imediatamente desejei não ter feito isso. Para minha consternação, Mônica sentou-se com outro homem em uma mesa próxima, e a química deles sugeriu que não era o primeiro encontro deles. Eles conversaram, riram, deram as mãos e mantiveram contato visual intenso. Depois de testemunhar o carinho deles, perdi o apetite em 5 minutos. Paguei a conta rapidamente e fui embora. Ela não parecia em conflito nenhum,
concluí para mim mesmo. Na quinta-feira, evitei ao máximo que pude. Em vez de jantar em casa, fui sozinho ao McDonald's para almoçar. Às 3 horas, Mônica parecia estar me seguindo para todo lugar. Ela sorriu, flertou, até tocou meu antebraço. Você resolveu seu conflito da noite passada? Eu perguntei. Sim. E hoje à noite você é toda minha, ela respondeu. Eu estava pensando, tem um restaurante tranquilo e aconchegante que você pode gostar. Eu o descobri ontem à noite e o prato de degustação é fantástico, eu disse, olhando em seus olhos. Que tipo de culinária eles oferecem? Ela perguntou. Comida indiana, eu disse, notando sua mudança repentina de comportamento. Engraçado, eu estava lá ontem à noite e esbarrei com alguém que eu conhecia do outro lado da cidade. Quais são as chances, Mônica? Eu não vacilei. Steve, deixa eu explicar, ela começou. Não precisa. Eu deveria ter visto que tipo de pessoa você era naquela primeira noite no restaurante. Já lidei com uma pessoa enganosa e não preciso de outra, eu disse, indo embora e interrompendo minha viagem do mês. Depois de ignorar 4 e-mails, nunca mais recebi outro. Problemas de confiança que eu achava que tinha superado ressurgiram com força total, graças a Mônica. Felizmente, eles me designaram um colega homem para minha próxima viagem. 3 meses depois, recebi um presente de Natal inesperado. O escritório de Bob tinha seu estacionamento situado em frente ao prédio, adjacente a um cruzamento adornado com um semáforo de 4 vias e uma faixa de pedestres. Em uma sexta-feira à noite, pouco depois das 5h10, Bob, ansioso para chegar em casa, rapidamente embarcou em atravessar a rua assim que o semáforo de pedestres acendeu. Sem que ele soubesse, um carro se aproximando do seu desconsiderou o sinal vermelho. A colisão ocorreu rapidamente, pegando os que estavam por perto desprevenidos, não dando tempo para eles avisarem Bob. Um sedã preto colidiu com ele, jogando-o sobre o capô e na calçada. Infelizmente, as testemunhas, 2 mulheres, não conseguiram discernir muito sobre o veículo, nem mesmo sua placa. Eles só conseguiram identificá-lo como um carro preto de 4 portas com vidros escuros, coincidentemente parecido com o meu próprio BMW preto. No sábado seguinte à noite, enquanto conversava com meu vizinho, um carro de polícia parou na minha garagem. Saindo do veículo, 2 policiais se aproximaram de nós. Sr. Moore, podemos falar com você? O oficial mais baixo perguntou. Certamente, sem problemas. Tom, eu falo com você mais tarde sobre a festa, assegurei meu vizinho, que nos observou atentamente enquanto voltava para sua casa. Sr. Moore, você tem um BMW 320 preto 2002, o outro policial declarou, consultando seu bloco de notas. Isso mesmo, confirmei, ficando cada vez mais curioso sobre a situação. Algum problema? Esqueci de pagar uma multa de estacionamento ou algo assim. Brinquei, mas os policiais permaneceram solenes. O veículo está presente aqui? Eles perguntaram mais. Sim, está na garagem. O que é isso tudo? Eu pressionei por uma explicação. Com licença, senhor, gostaríamos de acesso imediato ao veículo, por favor. Meu carro de 2002, embora não fosse novo, tinha sido consertado desde a noite em que bati com o carro de Bob. Ele tinha sua cota de amassados e arranhões, mas estava totalmente pago e ainda em boas condições de funcionamento. Enquanto um dos policiais pegava uma câmera no carro, entrei para abrir o carro e comecei a tirar fotos. Você poderia me dar alguma luz sobre como esses arranhões e marcas apareceram no para-choque? Infelizmente, não posso dar detalhes. Nos 8 anos desde que comprei o carro novo, ele acumulou alguns cortes e arranhões. Agora que respondi suas perguntas, você poderia responder uma das minhas? O que exatamente está acontecendo aqui, e como isso diz respeito ao meu carro? Sr. Moore, houve um incidente de atropelamento ontem à tarde, e testemunhas oculares descreveram um sedã preto com janelas escuras que correspondem à descrição do seu carro. E isso corresponde a inúmeros outros nesta cidade, retruquei, ficando um pouco irritado. Por que me destacar? Minha placa foi identificada, ou eu fui pessoalmente identificado como um motorista.
As testemunhas só viram o carro. Bem, como você pode ver, não há danos significativos na parte frontal, e eu posso verificar meu paradeiro das 8 da manhã até as 6 da tarde de ontem, então por que me atacar? Seu histórico com o indivíduo e as ameaças relatadas motivaram nossa visita. Vamos embora agora. Obrigado por sua cooperação. Espere um momento, eu gritei para eles enquanto voltavam para o carro. Em quem exatamente eu sou acusado de bater? Um Sr. Robert Kelly. Eu não pude deixar de sorrir. Ele está bem? Não, senhor, ele está em estado crítico. Eles pararam brevemente antes de continuarem para o carro. Acenei para eles, voltei para casa e abri uma garrafa de vinho. Pedindo uma pizza, eu me deliciei com quase a torta inteira e consegui terminar a garrafa inteira em comemoração. A vizinhança estava fervilhando com conversas sobre Bob. Alguns alegaram que ele simplesmente não consegue ter uma chance, enquanto outros afirmaram que ele teve o que merecia. Quanto a mim, eu estava em êxtase. 2 dias depois, a condição de Bob piorou, e ele faleceu. Eu estava com uma aparência elegante, ostentando um terno novo, um corte de cabelo novo e sapatos brilhantes. Até fiz uma parada para lavar e encerar meu carro no caminho. A funerária não estava lotada, mas havia muitas pessoas do lado de fora circulando. Quando cheguei, a conversa cessou e todos os olhos estavam em mim enquanto eu entrava. Não me incomodei em assinar o livro de visitas. Andei rapidamente pelo corredor. Quando Kate me viu, não pude deixar de sorrir interiormente com o choque em seu rosto. Meus 2 filhos sentaram-se ao lado dela, sorrindo para mim. Kate levou cerca de 15 segundos para se levantar e tentar me impedir antes que eu alcançasse o caixão aberto. Mas ela falhou, uma pequena vitória para mim. Desde o momento em que comecei a caminhar pelo corredor, eu estava criando coragem. E quando cheguei ao caixão, eu já tinha mais do que o suficiente. Olhei para Bob, deitado pacificamente, e cuspi em seu rosto. Minha saliva pingou na camisa branca dele. Kate gritou comigo, lágrimas escorrendo pelo rosto, lançando insultos. Mas dessa vez o sorriso estava no meu rosto. 2 já foram, falta 1, eu disse a ela, parando-a no meio do caminho. Ela continuou chorando, mas agora o medo brilhava em seus olhos. Eu avisei, eu disse suavemente e deixei a funerária agora silenciosa. Fui interrogado mais 2 vezes pela polícia no mês seguinte. Kate insistiu que só porque não era meu carro não significava que eu não estava envolvido. Eles nunca pegaram o motorista e, depois de alguns meses, virou notícia velha. Quando o carro da polícia entrou na minha garagem, eu esperava a sua chegada. Quando me informaram que estavam me levando para a delegacia, não fiquei nem um pouco surpreso. Eu tranquei minha casa e olhei para meus vizinhos me observando enquanto eu era escoltado para o banco de trás do carro da polícia, um cenário muito familiar. Sr. Moore, você conhece um David Kent? Um dos detetives perguntou, deslizando sua fotografia pela mesa em minha direção. Certamente, respondi. Como você conheceu o Sr. Kent? Eu o contratei para ficar de olho na minha ex-esposa, afirmei com naturalidade. Ele a monitora esporadicamente há cerca de 1 mês. Empurrei a fotografia de volta para os detetives. E por que você contratou o Sr. Kent para vigiar sua ex-esposa? Detetives, desde que ela se envolveu com seu marido, agora falecido, minha ex-esposa parece atrair problemas. Considerando que meus filhos moram com ela, senti que era minha responsabilidade garantir a segurança deles. Então, convoquei David para cuidar deles, principalmente à noite, para proteger meus filhos. Bem, sua ex-esposa nos informou que acreditava estar sendo seguida e monitorada. Ela viu seu Sr. Kent em várias ocasiões e nos relatou. Quando prendemos ontem, você pode imaginar nossa surpresa ao descobrir que você o havia contratado, o policial comentou, com uma pitada de sarcasmo. Sr. Moore, isso beira o assédio, e se persistir, você pode enfrentar acusações. Estou preocupado somente com o bem-estar dos meus filhos, só isso. Não poderia me importar menos com o destino do meu ex, mas meus 2 filhos são uma história diferente. Se isso for um problema, então dependerei do seu departamento para garantir a segurança dos meus filhos. Sr. Moore,
o que você está fazendo não é ilegal, mas está forçando os limites. Por que não tenta se comunicar com seu ex e encontrar uma solução? A última vez que tentei isso, acabei na cadeia. Eles me soltaram, mas pela terceira vez, me avisaram para ser cauteloso. Eles realmente deveriam inventar uma fala mais convincente. Eu não paguei David para se misturar. Eu queria que ele chamasse a atenção de Kate. O próximo cara que contratei era ainda mais chamativo e tinha um visual mais durão, como se tivesse saído direto de um filme dos Hells Angels. Ele me cobrava $30 por hora e trabalhava apenas 3 horas a cada 4 noites, mas ele conseguiu o efeito desejado. Veja bem, eu queria levar meu ex ao limite. Imaginei que se ela tivesse um colapso, eu ganharia a custódia total das crianças. Costumávamos ser uma família, as crianças e eu, mas eu queria o que foi tirado de mim. Steve, o que diabos você quer? Kate gritou aflita ao telefone. Quero que você morra, Kate, retruquei. Isso claramente a abalou porque ela desligou abruptamente. Eu estava esperando na minha varanda. Vocês estão atrasados, informei os 2 policiais enquanto eles se aproximavam da minha porta. Kate estava me acusando de ameaçar sua vida, mas dessa vez eu já tinha informado meu advogado. Ele nos esperava na delegacia quando chegamos. Meu cliente não ameaçou sua ex-esposa, meu advogado informou a polícia. Ele apenas expressou o desejo de vê-la morta, não que ele pretendia fazer isso. Bem, ela interpretou isso como uma ameaça à sua vida e ficou alarmada porque ela ainda está sendo vigiada por indivíduos contratados por seu cliente. Olha, não é ilegal ter alguém sob observação, e a menos que você tenha uma gravação do Sr. Moore afirmando sua intenção de matar a senhora. Kelly, você não tem um caso e sabe disso. Sr. Moore, por que você simplesmente não segue em frente? Então ela o deixou por outra pessoa, isso acontece todos os dias. É lamentável que você tenha passado um tempo na prisão, mas eu entendo que essas acusações já foram expurgadas do seu registro. Você está atormentando ela, e se ela surtar e alguém se machucar, nós iremos atrás de você. Ele não estava sorrindo. Tem alguma maneira de resolvermos isso? Eu conversei com meu advogado. Tudo o que meu cliente quer é ter seus filhos de volta em casa com ele. Se a senhora quer abrir mão da custódia, ele se retirará completamente. Não temos autoridade sobre isso, cabe ao tribunal decidir. Bem, vocês pediram e nós respondemos. Então, se não houver mais nada, meu cliente e eu iremos nos despedir. E foi exatamente isso que fizemos. No deck, durante o café da manhã no domingo seguinte, ouvi a campainha tocar. Imaginando quem estaria ligando tão cedo, abri a porta e encontrei os pais de Kate parados ali. Steve, você tem um momento para conversar? Eles perguntaram. Claro, entrem, respondi, dando-lhes as boas-vindas. Eles estavam vestidos com suas melhores roupas de domingo, provavelmente vindo ou indo para a igreja. Alguém de vocês gostaria de um café? Não, obrigado. Eles recusaram. Então, o que os traz aqui? Eu perguntei. O pai de Kate foi direto ao ponto. Steve, eu sei que o que nossa filha fez foi errado, especialmente levando à sua prisão. Mas ela é nossa única filha e estamos preocupados com seu bem-estar. Não estou buscando vingança contra ela, apesar do que ela possa pensar. Ela fez algumas escolhas ruins e agora está enfrentando as consequências. Tudo o que eu quero é a custódia dos meus filhos. Eles estão melhores comigo, especialmente considerando sua recente série de azares. Eu odiaria que algo acontecesse com ele se algo acontecesse com ela, expliquei. Eles olharam para mim, sem saber como responder. Nós falaremos com ela, mas você sabe como ela é. A mãe de Kate tentou dissipar a tensão. É aí que você se engana. A mulher com quem me casei nunca teria traído o marido ou o abandonado. Não a reconheço agora, além de ser a mãe dos meus filhos. Francamente, desejo o pior a ela. Não perdoo, e certamente não esqueço, declarei. Com isso, eles partiram apressadamente e eu senti que tinha deixado claro meu ponto. Quinta-feira à noite, depois de meses de expectativa, meu esperado visitante finalmente chegou.
Era pouco depois das 7, a escuridão estava baixando. Aparentemente, ela tinha andado porque nenhum som de carro chegou aos meus ouvidos. Um toque na campainha sinalizou sua chegada. Espiando pelo olho mágico, eu a recebi. Ela entrou já num estado de raiva. Eu meio que esperava um telefonema, mas sua presença física era muito mais substancial. Entre, Kate. Posso lhe oferecer uma bebida? Ácido? Cicuta com gelo? Eu brinquei, fechando a porta quando ela entrou. Muito engraçado. Você é realmente insuportável, ela retrucou enquanto eu segurava a porta aberta para ela. Acho que estamos quase terminando aqui. Que bom que você apareceu. Ah, e que você tem uma vida curta e miserável, acrescentei, ainda segurando a porta entreaberta enquanto ela me olhava furiosa. Não vou embora até resolvermos isso, ela declarou, sentando-se na sala de estar. Como quiser, respondi, fechando a porta e indo para a cozinha para tomar uma taça de vinho. Então, o que o traz à minha modesta moradia? Nossa modesta moradia, lembre-se. Eu ainda tenho 50% desta casa, ela me lembrou. Menos o que paguei desde o divórcio, eu interrompi. Bem, eu quero este lugar vendido. O que será preciso para você baixar o preço? Ela exigiu. Um ato de Deus ou compensação pela perda mais juros, eu rebati. Combinado, faça acontecer, ela retrucou. Eu só quero você fora deste bairro e longe de mim. Isso, minha querida Kate, nunca vai acontecer. Você ainda me odeia tanto assim? Ela perguntou. Mais do que você pode imaginar, respondi. A sequência de eventos se desenrolou de forma lamentável, mas nunca pretendi me envolver com Bob. Simplesmente ocorreu. Ela duvidava que eu pudesse ser tão tolo ou inexperiente. Bobagem, Kate, eventos não acontecem sem causa. A menos que ele tenha coagido você com uma arma, você tomou uma decisão consciente. Ele era tão mais satisfatório na cama que você estava disposto a arriscar nosso casamento e família? Minha frustração estava ressurgindo. Não era apenas sobre intimidade física. Era mais sobre sua dependência de mim. Ele não tinha ninguém, e suponho que desenvolvemos sentimentos um pelo outro porque encontramos consolo um no outro. Você estava realizando trabalho de caridade? Eu precisava de você. Nossos filhos precisavam de você. Nosso casamento precisava de você. Mas você está insinuando que seu novo companheiro precisava mais de você? Agora ele está 6 pés abaixo da terra e consideravelmente menos dependente. Eu sorri, saboreando cada aspecto dessa lembrança. Eu só queria estar atrás do volante do carro que pôs fim à sua existência miserável. Steve, você se tornou bem amargo, não é? Tirar prazer do infortúnio de outra pessoa é realmente repugnante. Eu gostaria de dizer que me tornei assim por conta própria, mas você e o falecido desempenharam um papel significativo, meu querido. Isso é uma desculpa, e você sabe disso. 60% dos casamentos fracassam hoje em dia. Você acha que todo cônjuge desprezado abriga tanto ódio? Eu não poderia me importar menos com o casamento de ninguém, exceto o meu. Quanto tempo durou o marido alheio e confiante? Isso realmente importa? Importa para mim. 2 meses, 3, 5? Aproximadamente 5 meses, se isso fizer alguma diferença. A primeira instância foi espontânea, e eu quase confessei a você naquela mesma noite. Fiquei completamente devastado. Ela falou tão calmamente que quase parecia ensaiado. Você não falou, no entanto, e suponho que não ficou tão devastado quanto diz, considerando o que aconteceu repetidamente. Quantas vezes você dormiu com ele na nossa cama? Juro que nunca fiz isso com você, ela retrucou com raiva. Então era bom estar com ele em outro lugar, hein? Você sabia que muitos dos nossos amigos testemunharam isso, mas não tiveram coragem de me contar? Isso só mostra que você não pode confiar em algumas pessoas. Você certamente provou que não é confiável. Para onde vamos daqui? Esta casa é o último laço entre nós. E as crianças? Não vou desistir delas e não há nada que você possa dizer para mudar isso, ela afirmou, sua mente acelerada.
Kate, nem vou tentar persuadi-la. Você recebeu a custódia total por causa do que você me levou a fazer. Se eu não tivesse perdido o controle com Bob e seu carro naquele dia, eu poderia ter tido uma chance de custódia compartilhada. Bob recebeu o que merecia e agora somos só nós. Os olhos dela se arregalaram. Você está me ameaçando, Steve? Privar meus filhos da mãe deles? Nunca, respondi, pingando veneno e sarcasmo. Mas se algo acontecesse com você, como um ataque cardíaco ou ser atingido por um raio ou um acidente, saiba que garantirei que as crianças se lembrem de você. E se você tiver algum último desejo, sugiro que o faça logo. Você nunca sabe quando algo pode acontecer. Era uma fala de um filme dita por um assassino aconselhando seu alvo a colocar seus negócios em ordem. Eu esperava que tivesse o mesmo efeito. Estou indo embora, Kate declarou, levantando-se. Tivemos 12 bons anos. De certa forma, estou um pouco arrependido que tenha acabado. Ela se inclinou para um beijo na minha bochecha, mas eu a empurrei para longe com força, quase fazendo-a tropeçar. Nunca mais tente me tocar, sua garota de virtude fácil, eu rebati, pegando-a desprevenida. Desculpa, eu só pensei, ela gaguejou. Você pensou o quê? Que tudo estava bem entre nós agora. Você me dá arrepios, eu cuspi, meus olhos brilhando de raiva. Peço desculpas, ela disse, visivelmente perturbada e horrorizada. Não se incomode porque eu não estou, retruquei. Ela saiu pela porta da frente e começou a andar pela entrada da garagem. A propósito, aquele olhar que você acabou de me dar, Bob tinha exatamente o mesmo olhar no rosto antes do carro bater nele naquela noite. Pena que eu não tinha uma câmera para mostrar a você. Comentei friamente antes de fechar a porta, observando Kate correr de volta para sua casa. Honestamente, eu fui o responsável por atear fogo na residência de Bob. Foram necessárias apenas 2 garrafas de Gatorade cheias de gasolina e um cigarro aceso. Eu me certifiquei de que todos tinham evacuado o local. Minha intenção era que o incêndio não fosse relatado até que a casa estivesse completamente tomada, mas esse plano falhou. O processo inteiro, do começo ao fim, levou menos de 5 minutos, incluindo o descarte das garrafas plásticas de Gatorade na lixeira de reciclagem de um vizinho. Dei uma desculpa para ir ao banheiro, saí pela porta lateral, atravessei os quintais até os fundos da casa de Bob e ninguém nem percebeu minha ausência. Embora eu desejasse poder assumir a responsabilidade pela morte de Bob, não posso. Era apenas um caso de ele estar no lugar errado na hora errada, ou simplesmente má sorte. Se ele tivesse seguido o conselho da mãe de olhar para os 2 lados quando criança, ele ainda poderia estar vivo apesar das minhas explicações. Kate e sua família continuam convencidas do meu envolvimento. Em um sentido distorcido, lamento que não tenha sido eu, mas eu nunca teria feito isso. Já fui preso antes e não tenho desejo de voltar, especialmente para uma prisão do norte. A essa altura, Kate provavelmente está em casa barricando as portas, temendo ser a próxima na minha lista. Pretendo atacá-la? Absolutamente não. Em vez disso, vou sutilmente dar dicas e insinuar até que ela enlouqueça e o tribunal me conceda a custódia dos meus filhos. No entanto, vou revelar a qualquer possível morador sobre o incendiário não identificado nas proximidades. Veja, estou contente com minha atual situação de vida, especialmente com meus filhos morando na mesma rua. Talvez, quando eles chegarem aos 13, eles optem por morar com seu querido e velho pai. Bem, pode-se esperar. A única coisa positiva que saiu de tudo isso é que conheci alguém que acredito que pode fazer parte do meu futuro. O nome dela é Ellen, e ela trabalha para o Departamento Estadual de Correções. Inicialmente, tive que me reportar a ela durante meu primeiro ano após a libertação, garantindo meu ajuste, reabilitação e bem-estar. Ellen é resiliente e não tolera bobagens. Além das formalidades, encontramos uma conexão e percebemos que poderíamos ter sentimentos um pelo outro. No entanto, devido a considerações éticas, Ellen não pôde buscar um relacionamento comigo até que meu período de experiência terminasse. Por fim, fomos a um encontro de verdade. Confessei meus problemas de confiança, e ela revelou que muitas ex-detentas a enganam de alguma forma.
Agora, nós duas estamos nos esforçando para seguir em frente e resolver nossos problemas de confiança enquanto aprofundamos nosso vínculo. Ellen me fez refletir sobre minhas ações desde que minha ex-esposa me deixou. Ela me fez perceber que meu comportamento estava me impedindo de levar uma vida plena e formar relacionamentos significativos. Ela me encorajou a deixar ir e seguir em frente. O aviso dela sobre as consequências de voltar para a cadeia me tocou profundamente. A garantia dela de que ela não desejaria esse destino a ninguém, nem mesmo ao seu pior inimigo, ressoou profundamente. E sabe de uma coisa? Eu acredito nela. Quando estou com ela, ela mantém as coisas estimulantes porque, por mais forte que eu seja, Ellen é alguém que eu não ousaria cruzar. Mas ainda mais reconfortante é saber que ela também não trairia minha confiança. Acho que finalmente estou preparado para abraçar a vida novamente e me abrir para o amor.